Faz favor, eu peço. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar por ser a primeira vez que faço a minha intervenção nesta subcomissão para a igualdade. Gostava também de cumprimentar a Sra. Presidente, doutora Joana, e a demais equipa, desejar-lhes um bom trabalho nas novas funções que assumiu, tenho a certeza que assim será. Permita-me, Sra. Presidente, que a título conclusivo e depois de a ouvir, possa afirmar que Portugal genericamente melhora no ranking da igualdade do género, pois em todos os indicadores o valor é melhor, em termos gerais, mas a desigualdade salarial mantém-se elevada em nosso entender. E gostava de relevar alguns dados sobre Portugal que mereceram a nossa atenção, designadamente a posição no ranking da igualdade de género, 34, a participação no mercado de trabalho, 70% das portuguesas até aos 64 anos, o rendimento anual para as mulheres e para os homens, a questão da percentagem dos legisladores, altos funcionários e gestores, 35 mulheres, 65 homens, a esperança de vida com saúde, 73 anos de idade para as mulheres, 69 para os homens, lugares no Parlamento, posições ministeriais ocupadas por mulheres, 21%, o peso das mulheres nas administrações de grandes companhias, entre outros que relevámos e dos quais tomámos boa nota. Gostava ainda de realçar também que no domínio da situação das mulheres no mercado de trabalho, há já em Portugal um bom trabalho, um relatório que gostávamos de destacar sobre as diferenciações salariais por ramos de atividade, que consideramos que, havendo um registro de 84 setores de atividade, e foi ele discutido também em sede de concertação social, nos vai permitir uma boa sinalização de casos e também o seu acompanhamento. Gostava também de relevar o facto de, no registro dos resultados das medidas ativas de emprego, a medida Estímulo 2013 continuar a apresentar um balanço favorável às mulheres, onde 59% das pessoas abrangidas pela criação de postos de trabalho são mulheres e em 26.602 postos de trabalho ocupados por mulheres ao abrigo desta medida, 5.201 deles atuou a majoração atribuída a quem contrata mulheres com baixas qualificações académicas. E, portanto, aqui parece-nos estar a haver bons resultados nas medidas que o Governo está a prosseguir. Sr. Presidente, considerando que este relatório se reporta a trabalho desenvolvido por uma anterior equipa, tomamos boa nota de todos os dados que hoje aqui nos apresentou e ponderamos que haverá ainda um longo caminho a percorrer em matéria de igualdade no trabalho e no emprego. Importa-nos, pois, talvez mais falar do futuro e concretamente do que pensa fazer sobre algumas matérias e assim vou-lhe colocar algumas questões. O que é que pensa ou quais as expectativas que a Sra. Presidente tem sobre a questão vinda a público ultimamente, sobre a atribuição de fundos comunitários a empresas que demonstram boas performances salariais e onde não haja disparidades no género ao nível do salário? Se pensa tratar-se, sim ou não, de uma boa medida, que mais políticas deste género entende que poderão ser implementadas no nosso país? Não sei se a Sra. Presidente saberá, mas neste momento no Parlamento debate-se, nas várias comissões parlamentares permanentes, uma resolução da Assembleia da República, a resolução 87/2014, que diz respeito a políticas de natalidade. Que políticas entende que nesta matéria deveriam ser promovidas, designadamente no que respeita à igualdade de género no trabalho e no emprego? Há alguma proposta que entenda nos deixar, obviamente será útil para nós, por exemplo, em matéria de conciliação da vida profissional e familiar? Uma outra pergunta, no que respeita à monitorização de incidentes, registros, queixas, denúncias por parte da CIT, gostávamos de perceber quais as questões que para a Sra. Presidente mais relevam hoje em dia e também em face das conclusões do relatório que nos apresenta. Bem como em relação às licenças de parentalidade. Permita-me, Sra. Presidente, que, discordando de algumas das coisas que a minha colega Rita Rato hoje aqui afirmou, nós entendemos, e porque são dados concretos, que Portugal apresenta atualmente uma licença de maternidade de 120 ou 150 dias, 120 mais 30, o que equivale a 16 semanas ou 20 semanas no caso da licença partilhada, em que os benefícios são partilhados entre a mãe e o pai, com um extra de 30 dias, sendo que nesse período tem direito a um subsídio equivalente a 100% do seu rendimento mensal.
Isto é o que está escrito na nossa lei. Este subsídio baixa, efetivamente, para os 83% do seu rendimento mensal se optar por uma licença de maternidade de 180 dias, 150 mais 30, ou seja, de 24 semanas nos casos de licença partilhada. Se apenas a mãe escolher ficar em casa 150 dias, o subsídio de licença de maternidade baixa para os 80% do seu rendimento mensal. No entanto, as notícias que temos vindo a ver publicadas e que têm vindo a público são que Portugal efetivamente apresenta evoluções positivas no sentido do uso desta licença partilhada, mas também que há muitos avanços positivos ao nível internacional a registar e que nos parecem, obviamente, de realçar, porque Portugal está inserido numa comunidade onde estes dados relevam em termos globais. E, por fim, Sra. Presidente, em termos de eliminação das disparidades salariais entre homens e mulheres, que é uma matéria que muito nos interessa e que acompanhamos com muito interesse, ao nível nacional, qual é que é a estratégia que Vossa Excelência entende relevante, designadamente em termos de remunerações, mas também em termos de planos de igualdade? Portugal é, como sabemos, e o governo português aqui tem dado cartas nesta matéria, porque manifestamente os planos que têm vindo a ser desenvolvidos são muito bons e têm sido dado cabal cumprimento a esses planos. Portanto, para além destes planos de igualdade, das auditorias em empresas para reduzir estas disparidades salariais, e também de legislação específica e de convenções coletivas, que releva então a Sra. Presidente como útil nesta matéria de realçar. Por fim, permita-me, Sra. Presidente, concluir dizendo que, como já alguém afirmou, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, alcançar a igualdade de género é obviamente necessário por razões económicas. Portugal atravessou uma crise económica, não só Portugal, mas os demais países que nos rodeiam, e por isso é obviamente necessário alcançar a igualdade. Mas também as economias onde há total acesso a todos os seus talentos permanecerão competitivas, obviamente, e mais competitivas quanto maior for esse acesso a esses talentos. Mas ainda mais importante, e o que relevamos de todo importante, é que a igualdade de género é uma questão de justiça e por isso nos debatemos por ela. Muito obrigada.